Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo bem cedo nesta segunda, graças a Deus, após uma vitória do Vitória, 1-0 com o Barradão lotado, show da torcida, muita entrega dentro de campo e claro, a gente sabe que o Vitória ainda está na zona de rebaixamento, mas é o famoso um jogo de cada vez, importante é que a gente voltou a ganhar, então se você puder já peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canto, compartilhar, nossa meta é de 95.900 ou de 96 mil se você puder ajudar. Gente, o Canto agora está fazendo a coletiva nas transmissões. Eu desci para a coletiva, fiz pergunta e tudo mais. Então aqui não é um react. Eu vou comentar a coletiva. Afinal de contas, eu estou ao vivo vendo a coletiva. Eu fiz a minha pergunta, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu não comentei a coletiva toda. E como eu sei que a galera gosta do react, também por conta dos comentários, eu vou tentar manter... Ó, até apitou uma coisa aqui do USB. Eu vou... Oxente, enfim, eu vou manter aqui pra vocês o meu react, entre aspas, comentando a coletiva de Rodrigo Chagas na tela, tá? Rodrigo Chagas na tela. Deixa o like, compartilhe e se inscreva. Tamo junto. 1, 2, 3 e play. O técnico Rodrigo Chagas após a vitória diante do Atlético Mineiro. Ô, Rodrigo, parabéns pelo resultado, tá? Você falava na tua coletiva sobre o apoio da torcida, que deveria nesse momento, apesar da goleada sofrida, ser restrito. E hoje a galera chegou forte, demonstração clara de apoio, lotou o estádio. Isso, digamos assim, encaminhou esse resultado hoje também? Não tenha dúvida que o senhor Vitória hoje é 12º jogador, né? E eu há muito tempo queria sentir essa vibração de perto. Tive esse prazer hoje, né? De poder ter a minha primeira vitória, né, de uma Série A diante da minha torcida, muito apaixonada. E eu não tenho dúvida que foi um fator muito preponderante, né, para que a gente pudesse ter tido um resultado positivo. Rodrigo, parabéns, tá, pela vitória, a virada de chave, acredito eu, né, já para esquecer o que passou. Eu queria que você falasse hoje de 2 jogadores, tá, e um que você é bem conhecedor da base, aposta muito em garotos da base, já trabalhou também em outras ocasiões aqui na base do Vitória, estava trabalhando na base do Vitória. Queria que você falasse do Paulo Roberto, que inclusive até o meu comentarista chegou até a dizer que personalidade, parece que o menino é veterano, porque ele estava do lado difícil, ele estava do lado de Coelho, ele estava do lado de Guilherme Arana, e ele conseguiu dar conta do recado, mas aí eu queria ouvir de você, e claro, da chegada de Camutanga, a importância desse jogador aí na zaga do Vitória. Bom, falando sobre a primeira resposta, a torcida diferencial apoiou 90 minutos, como sempre, fez a parte dela. Vi muitos jogadores emocionados, cais emocionados. Se você olhar o vídeo da TV Vitória, ou é o vídeo da TV Vitória, ou o vídeo que o Vitória postou no Instagram, Baralhas tá chorando, velho, olhando pra torcida. A gente é diferente, a gente precisa entender que a gente é diferente. Quanto mais a gente entender isso, as coisas não vão ser fáceis, mas a gente vai ter mais condição ainda de lutar cada vez melhor dentro de campo com o apoio da torcida. Primeira vitória de Rodrigo na Série A. E claro, com relação a Camutanga, sensacional a partida. Foi o segundo melhor em campo para mim. Para mim só perdeu para Baralhas, mas se você escolher Camutanga melhor em campo, para mim não tem problema. Eu confesso que ver Camutanga arrepiando, botando o dedo na cara, sabe, chegando junto, eu confesso que eu estava com saudade disso. Falando sobre o Paulo, né? Um jogador que eu conheço na realidade há 1 mês e meio, né? Desde quando a minha chegada no clube. E a gente vem tentando resgatar, né, justamente essa personalidade com os atletas da base, né? Não só o Paulo, mas também temos outros garotos, né, em potencial, com possibilidade de no futuro próximo estar aqui, né, no elenco. O Paulo é um jogador de muita força, realmente de muita personalidade, que não tem medo de jogar, né? E por isso que na realidade a gente não, em nenhum momento, pensou em não colocá-lo, né? E sim, quando me deram a oportunidade de assumir, pela necessidade que o clube tinha de ter um atleta na posição, e conversei com ele, a oportunidade da vida dele, né? No clube, então fez um grande jogo, infelizmente sentiu o tornozelo, esse foi o fato, né, que ele saiu. Interessante. Mas é um jogador que, à medida do possível, que for Pausa, não preste atenção nessa parte não, eu tava vendo se o áudio tava bom na live. jogando, for pegando confiança, com certeza, é um atleta de um perfil dentro daquilo que o Vitória quer para os laterais, né? Um lateral de muita força, de muita qualidade técnica e de personalidade. Rodrigo, Camutanga é um zagueiro que todos conhecem, xerife, é um zagueiro rápido,
né, e de um poder defensivo muito grande, e isso fez com que a gente tivesse, na realidade, não só ele, mas o Walter também com isso, fez com que tivesse essa dupla e um comportamento muito bom e positivo nessa partida. Rodrigo, na sua coletiva Verdade. de apresentação, você falou muito da questão psicológica, depois daquele resultado tão ruim contra o Flamengo. Como foi esse trabalho, além de dentro de campo, tático, de escolha de jogadores, mas da conversa para os jogadores entrarem com esse grau anímico tão grande como foi o jogo de hoje? Na realidade, nós temos um grupo de homens, né? Antes de mais nada, um grupo de profissionais que se respeitam. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e o atleta que tem brio, ele entra da forma que eles entraram. Então eles são realmente responsáveis por tudo que aconteceu hoje. Eu sou, na realidade, uma mola mestra ali com eles, né? Mas acho que todo merecimento para os atletas, né? Por ter saído desse momento tão ruim psicologicamente, né? Mas a gente realmente fez um trabalho em potencial com eles, né? Juntamente com a psicologia do clube, né? E os atletas entendendo da importância de um grande resultado hoje. E acho que o comportamento nosso foi muito bom, tanto na parte defensiva, no equilíbrio. Enfrentamos uma equipe de qualidade, de muito potencial, uma equipe rápida, vertical o tempo todo, sempre buscando ao gol. Mas a equipe teve um comportamento tanto defensivo como ofensivo. Infelizmente, no acabamento da jogada, poderíamos ter, quem sabe, ter feito 2 gols ou uma possibilidade de um terceiro, mas 1-0 goleada, né? Tá de parabéns por tudo que vinham passando, né? Por muito tempo sem ter uma vitória. E espero que a gente possa continuar melhorando esses aspectos psicológicos, dando confiança a eles, para que eles possam entender que eles podem muito mais do que eles foram hoje. Excelente. Não tem nada para falar de Rodrigo e realmente a parte anímica foi fundamental, a atitude, entrega. De fato, os jogadores cobraram o árbitro o tempo todo, dividiram, mataram jogada, fizeram falta. Eu vou até nas estatísticas quantas faltas a Vitória fez no jogo. Realmente, a atitude foi diferente e também não tinha como ser diferente por todo o contexto, né? Bom, aqui, Rodrigo, dá os parabéns, claro, merecidamente pela essa vitória sua, importantíssima. A Vitória precisava vencer para sair da zona, mas durante a semana a gente conversava aqui na coletiva e você dizia, não, a gente vai para um jogo forte, marcação forte, vamos atacar, um time intensivo. E eu vi um time que teve transições e, inclusive, desperdiçou aí 2 gols, teve um pênalti também que o árbitro marcou, mas enfim, e você teve apenas 5 dias para dar essa alegria a mais de 28 mil torcedores que vieram aqui e, obviamente, depositaram essa alegria a você no comando da equipe, lógico, com alguns jogadores que entraram também. Isso é algo surreal, né? Um time que tomou 8, né? E no jogo seguinte, em casa, consegue botar quase 30 mil pessoas no estádio, né? Então, eu fico lisonjeado, né? E prestigiado pelo clube por estar me dando essa oportunidade, né? O presidente Fábio Mota, esse é o presente de aniversário que eu tinha combinado em dar para ele. E para minha mãe também, né? Que infelizmente faleceu tem quase 1 ano e meio, hoje ela faria aniversário. E eu pude me dar esse presente também. Foi um ano muito difícil para mim, está sendo, né, na realidade, poucos de vocês sabem. Tive a perda de minha mãe, esse ano a perda de meu pai. E lá no Porto Vitória, quando estava trabalhando, tive a perda de um amigo, irmão, que trabalhava comigo, né, o Nilmar, né, e foram 3 perdas. Tive muitos problemas, queria até parar. Imagine, eu vi ele falando isso aqui, eu tô reagindo, não, eu não tô reagindo, tô comentando, porque eu prestei muita atenção quando ele falou isso. Pensou em parar, imagine, bicho. E tive o convite do presidente, do Ricardo Amadeu, para retornar ao clube. Não esperava que a oportunidade chegasse agora, mas todo profissional tem que estar preparado para esses momentos, e eu estou preparado. Tive uma aceitação muito grande do elenco, do grupo. A gente conversou e a gente vê nos olhos o quanto eles estão dando uma importância para esse momento, não só em relação ao clube, mas até a mim também, né, todos os atletas, né, e eu fico feliz em mais uma vez estar podendo ajudar o clube. Espero que a gente possa continuar nessa batalha. Não é fácil, faltam mais 16 jogos, né? Estou interino ainda no clube. Para ninguém perguntar.
Mas fico bem à vontade, cavalheiro, para dizer que eu estou aqui no Vitória como funcionário e espero fazer o melhor enquanto estiver precisando de mim e espero dar o meu melhor a todo momento para que a gente possa buscar os resultados necessários para que o Vitória possa estar batendo lá em cima. Rodrigo, Bata discurso. boa noite. Aproveitando o que você falou que ainda é interino, eu queria saber de você se já houve uma conversa com a diretoria sobre o próximo desafio, porque agora o Vitória tem uma data FIFA aí e vai ter um descanso. Dia 14 volta e viaja e joga lá em Fortaleza contra os donos da casa. Dia 13, né? Perdão. Então, eu queria que você falasse sobre essa importância dessa data FIFA para a implementação do seu trabalho, uma vez que até o momento você continua como treinador do clube. Bom, quanto mais tempo tivermos para trabalhar e organizarmos, né, a nossa equipe, né, e dentro do modelo que é do clube, que eu adotei desde quando eu trabalhei aqui, e a gente, na realidade, dá a eles todas as organizações, seja defensiva, ofensiva, para que a gente possa ter um padrão, né, de organização e ter uma equipe bem coesa, né, dentro do sistema daquilo que a gente vem tentando implantar. Tivemos, sim, poucos dias para trabalhar, mas os atletas tiveram um entendimento maravilhoso daquilo que a gente precisava para essa partida. E quanto mais tempo a gente tiver para organizar, para trabalhar os atletas, colocarmos as nossas ideias, eu acredito que a gente vai ter uma equipe muito mais competitiva. Então, a gente vai ter aí praticamente 15 dias. 2 dias nós vamos estar dando aí de descanso para eles, até por tudo que passamos nessas últimas semanas aí, né, nesses últimos tempos. E quando voltar, trabalho, foco, construção, para que a gente possa ter uma equipe bastante competitiva ainda durante a competição. Principalmente porque os machucados devem voltar, né? Romarinho deve estar à disposição, o Cáceres deve estar à disposição, então a gente pode ter aí alguns outros voltando. Rodrigo, boa noite. Pegando um gancho ainda sobre o Paulo Roberto, Vitória começou num ritmo muito acelerado que claramente daria para perceber que Vitória não ia sustentar aquele ritmo forte que teve no início do jogo. No segundo tempo, quando você já retornou com substituiu depois, né, no decorrer do segundo tempo, o Paulo Roberto trocou pelo Edu. Eu queria que você falasse sobre essa substituição, o que foi que você pensou naquele momento ali? Foi mais para dar uma questão da experiência do Edu, naquele momento onde o Atlético estava Edu entrou muito bem, tá? tendo mais presença na área do Vitória, foi cansaço do Paulo Roberto, foi o que aconteceu ali? Não. Na realidade, o Paulo Roberto teve uma entorse ainda nos treinamentos aqui, durante a semana. No jogo hoje, ele sentiu o tornozelo, mas fez o primeiro tempo todo. No intervalo, foi examinado e resolvemos mantê-lo, né? Estava com confiança, né, para dar continuidade. E no transcorrer do jogo, ele sentiu o tornozelo e a manutenção do Edu, por ser zagueiro, por uma possibilidade de jogar pelo lado direito ali, nos dá uma sustentação defensiva melhor, né? E a gente, na realidade, ficou com a linha praticamente de 3 zagueiros ali, tentando fazer com que o Atlético não jogasse pelo lado, né? Mas a equipe teve, sim, comportamento bom. O Edu, né, entrou muito bem no jogo e, na realidade, por opção, né? A opção que nós temos de lateral direito hoje que pode suprir a necessidade é o Edu, já que o Cáceres, né, tá de fora, né, nesse momento, e esperando que todos se recuperem e a gente tenha um plantel cheio daqui para frente, podendo utilizar todos. O Cáceres deve voltar mesmo. Boa noite, professor Cássio Caldas, da Baiana FM e do Ben News. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a forma como o Vitória jogou hoje. Na primeira etapa, eu consegui perceber ali que a transição defensiva para o ataque do Vitória acontecia em alguns momentos com troca de passe mais curtos. E em outros momentos, inclusive, e principalmente, por exemplo, no decorrer do segundo tempo, o Vitória passou a tentar fazer aquelas bolas lançadas, né, na verticalidade, né, tentando buscar, enquanto esteve no campo, o Renato Kaiser, depois o Carlinhos, o Eric, enquanto esteve no campo, o Fabri. Esse estilo, essa ideia de jogo é o que você pretende manter no Vitória enquanto estiver interino ou for mantido no cargo, ou você pretende, como vários outros treinadores, montar o seu esquema de acordo com o seu adversário? Na realidade, a gente tem um modelo que nós trabalhamos, mas aí foi uma estratégia que nós identificamos em relação ao adversário, ao Atlético, né, que quando a gente verticalizasse o jogo para o lado contrário,
sempre teria o espaço para o ataque ou do Ramon, ou do Mateuzinho, que entrou depois, ou do Aitor, ou do próprio Oswaldo, né? Tentando atacar a profundidade, tanto que a gente chegou algumas vezes ali com o Ramon, com o Oswaldo, uma possibilidade de transição, mas a equipe, na realidade, trabalhou em cima daquilo que a gente montou de estratégia, né? Além da transição, que nós estávamos tendo muito boa. Infelizmente, o acabamento, o último terço ali não foi da forma que nós queríamos, mas foi dentro de uma estratégia estudada em cima do adversário. Professor Rodrigo, boa noite. Opa, é ele aí. Vou ouvir e vou deixar o Rodrigo responder. Quero saber o que, é que vocês acharam da pergunta. Santiago, Canto Rubro-Negro, parabéns pela vitória. Eu perguntei para você na apresentação a respeito do que fazer, além de tática, dinâmica, etc., atitude. E agora eu pergunto a respeito do campo. O Atlético Mineiro com Cuca era um time que tinha muito encaixe individual, muitas perseguições. E no time do Vitória, por característica do seu trabalho, tem muita triangulação pelos lados. Eu queria entender como foi, como você falou da estratégia para a semana, mas como manipular também esses encaixes individuais, tentar fazer perseguições mais longas, se isso de fato se confirmou no jogo. Aconteceu em muitos momentos, né, de perseguição de jogadores, né, e uma coisa que a gente cobrou bastante é que nós tínhamos que ter bastante mobilidade ali na frente, né, com o Kaiser, com o Eric, com o Oswaldo, juntamente com o Aitor, e isso aconteceu em alguns momentos, né, e agora é humanamente difícil o cara se movimentar o tempo todo, né, e ter a certeza que as coisas vão acontecer da forma que nós queríamos, que nós planejamos. Mas sim, aí foi uma estratégia que nós montamos, essa movimentação, tem um time mais com mobilidade. A gente tentou trabalhar com 2 linhas de 4-4-2, em alguns momentos a gente teve a variação de um 4-5-1. Na fase defensiva. Porque eles estavam dando profundidade com os dois laterais ou atacante de lado, tentando não ter essa bola por dentro, entre linhas. Tivemos muita bola entre linhas no primeiro tempo, principalmente com o Hulk, né? E o Hulk teve algumas situações com a possibilidade de chute a gol, e isso já não aconteceu no segundo tempo, que a gente conseguiu compactar melhor ali o centro do jogo, para que não houvesse essa situação do Hulk. Mas a equipe trabalhou bem dentro daquilo que a gente queria, né? Lembrando-se que o adversário muito competente, um adversário muito forte, de muita qualidade técnica, de muita mobilidade, né? A gente, na realidade, ganhou de uma equipe hoje de muito potencial, e isso foi bom, porque eleva a autoestima dos atletas, do clube, da nossa torcida, né, que compareceu em massa. Fico feliz em poder ter participado desse momento do clube, né, dando esse presente para a torcida que eles mereciam, né, e receber esse presente deles, né, casa lotada, um resultado positivo. Só como eu falei, são 16 jogos, a gente tem que levar essa motivação em todas as partidas, em todos os jogos, para que a gente possa alcançar aquilo que nós queremos em primeiro momento, que é sair da zona de rebaixamento. Eu perguntei sobre as referências individuais do Atlético, que de fato tinha muito encaixe, muita perseguição, porque ao longo do ano nós tivemos muitos problemas com equipes que marcavam assim com outros trabalhos. E o Rodrigo falou a peça-chave para mim, tá? Quando se fala de encaixes individuais, de enfrentar times que marcam predominantemente individual. Além, evidentemente, de ganhar duelo, além de, evidentemente, ter a tendência de ter um jogo naturalmente mais físico, é movimentar, é sair da posição, é troca de posição, é atrair marcação, é fazer perseguição, fazer com que o adversário faça perseguição mais longa, desculpa. Em muitos momentos ao longo do ano, o Vitória era muito estático. A gente não conseguia sair das referências individuais dos adversários porque a gente estava muito estático. Então ele falou que pensou nessa dinâmica, nessa movimentação, e que de fato eles precisam ter um pouco mais de mobilidade. Mas Léo, independente da forma de marcar, precisa ter mobilidade. É verdade, mas como quando você está marcando com zona, a referência não é necessariamente individual, a referência é o espaço e a bola, não necessariamente quando você movimenta você está mexendo na marcação, se é que você me entende. Mas enfim, quero saber o que é que vocês acharam da pergunta. Boa noite, Rodrigo. Você aqui, na sua frente. Pronto. Você oportunizou hoje o Paulo Roberto, que fez uma bela partida até quando aguentou, né? Sim. E você é um exímio conhecedor das divisões de base. Estava treinando o time sub-20, conhece bem as peças que ali tem, tanto que está disputando o título aí da Copa do Nordeste da categoria. Você pretende trazer outros atletas para incorporar na equipe principal? Já passa pela sua mente? Já tem algum nome também? Não, nós temos muitos atletas em potencial na base, isso aí não tenha dúvida, né? É o caso do Alejandro, que é um jogador de muita qualidade técnica. Eu confesso que depois de ouvir alguns absurdos na base, sobre a base,
em coletivas esse ano, ver um treinador falar na base temos muitos jogadores com potencial, não tenho dúvida, eu confesso que alimenta um pouco, sabe? Não é o meu ego, mas alimenta um pouco a minha felicidade nesse sentido. Por mais que eu acredite que alguns atletas ainda precisam de um trabalho físico na base, etc., eu confesso que eu vi isso me deixa feliz, de verdade. De uma visão espetacular. O Alejandro é bom. Trabalho físico específico nele, tá? A intensidade do duelo ainda tá um pouco abaixo, mas qualidade tem muita. Inteligentíssimo, né? Nós temos aí o Val, o Faísca, que é um jogador de lado, rápido também. O Fabiano, que chegou. Nós temos um menino, o Wendel, de 16 anos, jogando. Né? A gente subiu. Além do Wendel, de 16 anos, tem um que eu gosto muito também, que é do Sub-17, que tem 16 anos, que é o Cauã Henrique. A gente está aqui para observar os atletas da base e oportunizá-los, mas eu não posso deixar de olhar quem já está no profissional, né? Observá-los, e dentro daquilo que a gente for vendo, se há necessidade de subir algum atleta da base, com certeza a gente vai estar oportunizando. Rapaz, Rodrigo deu nome, viu? Eita, o que a galera vai pesquisar no YouTube agora, lance desses meninos, meu Deus do céu. Boa noite, Rodrigo, Gustavo do Varela Net. Eu queria saber sobre a ausência de Ronald, que vinha sendo titular quase sempre que disponível. Hoje você escalou William Oliveira como volante e Aitor, sendo que Ronald também vinha fazendo a função de camisa 10. Foi por uma questão técnica que você notou nos treinamentos ou por uma questão tática a ausência de Ronald? Questão tática. A gente optou pelo Baralha, que estava retornando, o William, que dá uma sustentação defensiva ali também muito grande. Estatura. E se você analisar, você vai perceber que o William, em muitos momentos, atacou a profundidade, fazendo diagonal, aquilo que eu estava pedindo, certo? O Ronald é um jogador importante, assim também como todos os outros. A gente tendo ali um jogador em potencial, como é o Aitor, como é o caso do Mateuzinho, acho que não tem necessidade da gente estar improvisando, né? A gente aproveitar jogadores com característica de meio, né? E o Ronald é um jogador que eu acredito que seja multifuncional, né? Hoje entrou pelo lado para compor ali, até pela necessidade, a gente não tinha mais jogadores de beirada para poder acompanhar ali o lado, mas ele conseguiu e consegue fazer isso, né, muito bem. É um jogador que retém muita bola, é um jogador que ataca muito a última linha, é um jogador de muita personalidade, é um jogador que eu gosto, certo? E assim como ele, eu acho que o Mateuzinho também, diga-se de passagem, entrou muito bem. Muito bem, entrou querendo. Jogador de uma qualidade muito grande, que consegue sustentar a bola, que consegue segurar o jogo, amarrar o jogo em algum momento, e acho que todos aqueles que entraram, na realidade, entraram muito bem e suprindo a necessidade para que a gente tivesse ali o resultado positivo, né, de 1-0, que para a gente foi goleada. Rodrigo, saindo um pouco das questões táticas, técnicas, eu vou falar de uma questão de força de vontade que essa galera teve no dia de hoje. Após a goleada, torcedores, mídia que cobre especializada para cobrar o Esporte Clube Vitória, cobramos muito a questão da força de vontade e até termos pejorativos para alguns jogadores, e que hoje foi completamente diferente. A gente viu, por exemplo, um Walter, que pouco se falava dentro de campo, falando, e ainda cobramos que ele pudesse perder a faixa de capitão. Quando tinha uma falta ali, os jogadores do Vitória iam para cima de todos do juiz, todos iam. Eu falo exatamente disso. Como é que o Rodrigo trabalhou junto com sua equipe para mexer o brilho desses atletas, para dizer assim, são 27 mil torcedores que vieram para cá para comprar os ingressos para vir para o Barradão para assistir vocês. É hora de se movimentar, é hora de se fazer alguma coisa. Eu queria saber sobre esse trabalho nesses poucos dias aí de você no comando do Vitória. Não, com certeza, né? Como eu te falei, nós tivemos um trabalho muito bem feito, né, pela psicóloga do clube, né, com um trabalho com eles também no dia a dia, além do conversar em campo, de orelhinha, chamando os atletas, eles entendendo o momento que eles estão vivendo, até porque eu, como ex-atleta, né, já vivi isso, não dessa forma que foi, mas já vivi, e eu acho que o jogador, ele tem que ter personalidade, sabe? A primeira coisa que o jogador tem que ter personalidade para sair desse momento. Em relação ao Walter, eu cobrei não só a ele, mas a todos, que eu queria um time falante, não queria um time mudo. Queria um time que falasse, que posicionasse, que ditasse o jogo, que fica muito mais fácil você posicionar
né, na nossa própria equipe, dentro daquilo que a gente planejou para fazer desse campo. E é um jogador que é muito líder, muito profissional, assim como todos os outros. E eu acredito que daqui para frente, todos os atletas que estiverem trabalhando vão ter esse tipo de comportamento. Professor Rodrigo, Boa resposta. boa noite. Ricardo Caldas do canal do Dinâmico. Eu queria saber do senhor, o senhor escalou, foi hoje em organização ofensiva um 4-2-4. E o senhor utilizou o Heitor por dentro como segundo atacante, né? Ao lado do Renato Kaiser. Essa escolha, depois o senhor o substitui e põe Mateuzinho, que algumas vezes foi na base da jogada buscar, tem essa capacidade de girar de costas para a pressão e levar vantagem. Existe alguma possibilidade do senhor utilizar os dois juntos em algum jogo? Ou não? Eu queria que o senhor explicasse taticamente, por favor. Na realidade, nós entramos com um sistema de 4-2-1-3 ou 4-1-2-3 ou um 4-2-4. Existe a variação ali, dependendo da movimentação que eles fizerem, né? E existe sim a possibilidade, até porque ele tem característica de jogar pelos lados, né? O Aitor é um jogador também muito inteligente, jogador de uma qualidade de jogo de aproximação também muito boa, e essa possibilidade existe, né? Era uma possibilidade que poderia ter existido hoje também, né? Mas como a gente teve a questão do Paulo, a gente tentou fazer mais e segurar 3 para o final. Aí, de repente, o Oswaldo sentiu e eu tive que fazer as 3 de vez, as 3 mudanças, né? Mas, na realidade, é uma formação que eu gosto também, jogar com jogadores de lado com qualidade, como o Mateuzinho, ter jogadores flutuando o tempo todo, sem posição fixa. Entrevista encerrada. Excelente coletiva de Rodrigo Chagas, não tenho nada pra falar, lembrando que hoje 8h30 tem live, tá? Hoje 8h30 estaremos ao vivo aqui no Canto Rubro Negro. Gostou da coletiva? Gostou do react? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, tamo junto. Obrigado por estar aqui com a gente. E agora, só dia 13 tem jogo, mas o Canto não para, até porque hoje ainda tem a possibilidade do Vitória contratar alguém, já que a janela ainda não fechou, e amanhã também, qualquer novidade aqui no Canto. Deixa o like, se inscreva, bote pra hypar, tamo junto. Um abraço, valeu, fui!